pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da AgroSerra Podcast. Antes de mais nada, vamos convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, acompanhar agora também nossos vídeos no YouTube. Hoje estamos aqui com o seu Lídio, Lídio Halber, que veio lá do município de Ibarama, então, e é uma honra, Lídio, tê-lo junto conosco para compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua bagagem enquanto produtor rural. Gostaríamos que tu te apresentasse, aonde que mora, o que cultiva, lá no município de Ibarama. Eu sou Lídio Antônio Rauer, natural daqui do Arroio do Tigre, mas moro na linha São João Ibarama. Sou agricultor, a gente trabalha na pequena propriedade rural, base da produção é fumo. Claro, se planta de tudo, se colhe de tudo, mas o que a gente faz para ganhar o seu din-din é plantar fumo. Isso aí. Então, vamos começar fazendo uma avaliação, Lídio. Como é que foi essa safra 2024-2025? Quais foram os pontos positivos? Aí, o que a gente pode trazer em relação ao clima? Colaborou para o tabaco? As produtividades foram satisfatórias? A qualidade do tabaco? Ele foi um ano para a colheita, assim, em termos de quantidade de arrobas por mil pé e de qualidade, ele foi muito bom. Superou as expectativas da grande maioria dos produtores. A venda, no sentido, às vezes não foi tão, porque ela teve altos e baixos, mas assim, a produtividade, a maneira que se colheu, com bastante calor, com bastante sofrimento, mas teve qualidade e deu peso, né? Então, muitas arroba por mil. Ótimo. E quais são as perspectivas, Lídio, para a nova safra, assim? O que tu acha? O pessoal vai continuar plantando o mesmo volume? Alguns vão diminuir um pouquinho? Conhecendo pelos amigos de Ibarama, como é que tá os comentários? Só vai diminuir aquele que plantou exagerado na safra passada, mas o normal, o agricultor hoje não tem outra opção de fazer dinheiro, né? O pequeno agricultor. Então, ele vai se manter nisso ou até aumentar, porque para nós, fumicultores, o soja estar bem, com valor bom, é muito importante, porque é o grande concorrente para o fumo. Quem migra do soja para o fumo, ele tem terra para plantar muito fumo e máquinas, só esbara na questão de pessoal. O resto, ele sempre vai ter a condição de colher bastante, né? Então, para nós é importante que as outras culturas tenham seu valor, um valor bom, para não migrarem para o fumo, né? Olha que interessante essa colocação, né, Eduardo? Nós pensarmos na valorização de todas as nossas culturas, né? No quanto é importante isso que o senhor falou. Que se um tá bom, o outro, coincidentemente, não se torna tão competitivo. Porque aquela pessoa que vai plantar o soja vai ficar plantando. Quando o soja baixa muito, aumenta o número de produtores de tabaco, né? E aí dá superprodução. Consequentemente, aumenta as estimativas e aí, às vezes, o preço dá uma baixadinha. Porque é uma coisa natural, a gente sabe que sempre foi, né? A procura e a oferta, né? Se tem muita oferta, o preço vai cair. Infelizmente é assim. E no fumo não é diferente. A empresa estoca a quantia que ela precisa. O restante não é que não é de interesse, mas só vão comprar se isso vai render, né? Eles não vão comprar simplesmente para estocar, para beneficiar um agricultor. Não, para eles isso não interessa, né? Eles gostam daquilo que realmente, naquele momento, está dando dinheiro, né? Show de bola. E, Lídia, nessa questão hoje da agricultura, nós precisamos fazer cálculo, né? Sim. Nós precisamos, tem que render, que nem tu comentou, tem que dar din-din. Como é que está a questão dos custos, a gestão? Como é que vocês fazem isso? Assim, leva meio enxulhado durante as safras, as despesas, os custos fixos, né?
a lenha, por exemplo, lenha que o senhor faz, o senhor compra, a mão de obra mais caseira, enfim, as bandejas, isso fica ainda de um ano para o outro, né? Uma coisa Sim. que não se deteriora, mas é levado um pouco na ponta da caneta, assim, questão de custo e gestão. A grande maioria eu acredito que não faz assim na ponta da caneta, mas assim, ó, tu tem que ter consciência de que aquilo que tu está fazendo está dando rendimento ou não. Porque para o agricultor, se ele imaginar que ele empatou questão econômica, eu empatei mais ou menos. Eu não fui tão mal, mas não deu para ganhar dinheiro esse ano. Ele já perdeu, porque depreciação de capital também existe na agricultura. O jogo de cano não dura muito mais que 4, 5 anos, o trator precisa pneu, o trator precisa diesel, como o tempo ele vai dar uma mecânica, é certo que sim, né? Então, se tu acha que empatou, tu já está perdendo, né? Porque até aquele palanque da cerca um dia vai apodrecer, tu vai ter que substituir, né? E de algum lugar vai ter que sair então, esse investimento. Tu tem que imaginar que tu está fazendo algo que vai sobrar realmente tanto, né? Tu teria que poder investir todo ano um pouco, assim, que, não, eu senti que sobrou, agora sobrou tanto, eu posso fazer mais isso, né? Essa seria a sensação ideal, né? Ótima a tua colocação. Essa questão da compra em casa, Lídio, você acha que teve ponto mais positivo, um ponto mais negativo? Ela Qual é o um teu avanço. ponto? É um avanço? É um avanço, sim. Porque se tu não concordar em casa, tu ainda o fumo não está no caminhão, tu não está lá na empresa, tu não está estressado lá, porque em casa tu ainda vai estar meio natural com o instrutor ou com quem vem a fazer a classificação. Se tu achar que não dá, vamos deixar para uma próxima, vamos tentar numa outra oportunidade, ou até mesmo se tu tem 2 empresas, tu vai negociando com a que está melhor. Isso hoje é meio padrão, né? Ter 2 ou mais empresas, então se uma não está tão boa, tu vai tentando com a que está melhor, até no momento que talvez a outra reaja e tu consiga colocar teu fumo normalmente, né? Com aquilo que é justo, né? Que você avalia como o melhor para a qualidade daquele tabaco, né? Dizer que as pessoas não têm pretensão de ganhar além do normal seria ser mais assim, ó, ao menos o justo, tu sempre imagina que tu mereça, né? É uma condição nova, né, que veio assim com a forma do aplicativo, né? Então eu acredito que até as empresas não souberam se adaptar logo, né? Então quem sabe na próxima safra já vai ser um ponto que vai melhorar também, né? Eu acredito que foi um primeiro ano, e um ano difícil para a empresa também, porque ela teve que criar todo um sistema novo, né? A JTI é mais aplicativo. Por exemplo, a minha empresa, que eu planto mesmo, né? Nós em casa temos 3 empresas, mas 2 é do filho e uma é minha. Eu planto para a China, Brasil Tabacos. A China é mais assim, o instrutor chega, diz, são tantos fardos de tal, e tantos daquilo, e tanto daquilo, e simplesmente ele faz a conta ali, essa conta vai para a empresa. No meu caso até, porque do X fizeram C, então melhorou um pouco na empresa, né? Mas numa oportunidade eu estava sozinho com os carregadores lá e não sabia que o Thiago tinha colocado um fardo de B embaixo de um de X, né? E eu carreguei, tipo, até lá vai os B e os X e vou carregar, ia sobrar fumo, né? E tive que destrocar um fardo porque tinha ficado um de B e tinha ido uma mais de X e isso não ia fechar lá com que eu tinha concordado com o instrutor, né? Então tem que ser... E a JTI tem um outro sistema, o dela, ela faz como é que é o nome ainda do aplicativo, né? E então esse aplicativo dá um preço médio, ele não dá uma situação tão definitiva que nem a empresa que eu trabalhei, que era a China, né? Que eu trabalhei, que então a gente tinha uma certeza, não vai baixar disso. O aplicativo não é que baixa, mas ele não dá o preço máximo nunca, né? Ele não é feito para só BO1, né? Então essa é a realidade da JTI, né?
Sim, a gente faz essa... Até para demais, obviamente é assim, né? O sistema vai ser assim ou vai ser melhorado, né? A gente fala das empresas que a gente Sim, trabalhou, que a gente né? conhece. Isso, então... Eu não vou dizer de uma empresa que eu não vi como é que é o sistema, Isso, mas lá em casa eu acho que a gente negociou, então a gente sabe como funcionou. O da JTI seria para fumo, no meu caso eu separo o fumo, nós separamos o fumo. Então, tipo assim, não vai verde, não vai... Então é praticamente, digamos que é BO1, né? Então muita pouca diferença. E daí se tu mandar só aquele fumo, isso não é interessante para a empresa, a JTI. A JTI eles querem que tu tenha o fumo de todos os padrões, né? Ou que tu mande baixeira, segunda panha e ponteira. Então tu vai ter assim um preço médio. Não, eles não... O sistema deles não é para, digamos assim, só BO1, né? Eles até podem fazer lá na empresa, mas aqui o sistema não faz isso, né? Ótimo. Isso aí. Era um ponto que a gente tem que debater, né? Porque ele é novo também, né? E tem que avaliar se, obviamente, vai ser bom, é bom para o produtor, né? Ele não, que nem o senhor falou, ele não precisou descer, né? Então tem toda essa tranquilidade, né? Mas tem um ponto, assim, a melhorar, quem sabe, né? Ou avaliar, né? Lá em casa a gente percebeu a própria empresa JTI, ela mudando dentro da safra mesmo, né? Ela começou de uma maneira e depois ela já evoluiu, dizer assim, para nosso bem, né? Evoluiu, que a compra se tornou mais interessante, né? Porque a concorrência estava um pouco forte para eles, né? Então as outras empresas na nossa comunidade lá, a China levou bastante fumo das outras empresas porque chegou oferecendo um pouco mais, né? Então era um sistema, era curto e grosso, né? Eles diziam, te pago tanto e vamos embora, né? Sim. E eu até acho que eles não têm um sistema assim, um aplicativo, eles têm um sistema assim que... Lá em casa mesmo foi essa maneira que o instrutor trabalhava, ele chegava, olhava o fumo, são tantos fardos de BO1, tantos de CO1 ou XO1, e isso aqui eu confirmei que nós acertamos, isso vai dar uma média tal, e eu tenho que mandar aqueles fardos que foram tratados, né? Senão quebraria o que foi combinado, né? Sim. Por que a gente está trazendo isso, né? Eu tenho um ditado assim comigo, assim, que o nosso ano ele termina do agricultor, do fumicultor, na verdade, ele termina em final de junho e julho. Quando fechou as compras, né? Tu faz a avaliação ali e já, obviamente, já tem iniciado, já semeou, né? Mas tu tem que ver se o caminho, o que tu fez naquela safra deu certo, vamos manter essas mudanças de compra, né? Como foi positivo, né? Então tem que fazer toda uma para a próxima a gente estar preparado de novo, né? Eu diria que a safra de fumo sempre vai ser 2 anos, porque para a gente mudar totalmente de novo precisa ser no próximo pedido, né? Isso é verdade. Então, tipo assim, esse ano tu sentiu uma mudança, uma melhora, essa melhora se confirma, e daí no próximo ano tu pode fazer mais ou menos de acordo com aquilo que tu está vendo que é positivo ou não, né? Porque quando as empresas encerram o ano da compra, tu já está com as mudas bem já está iniciada. Né? E o pedido já está feito desde março, abril, até antes disso. Sim. E vamos perguntar para aquele pessoal aí que é produtor, que nos assiste, que nos prestigia, como é que tem sido aí a finalização da tua safra? Comenta aí embaixo, nos conta se você se sentiu confortável com a compra em casa, se gostou, se não gostou, como é que foi o encerramento dessa safra? Está satisfeito com o preço da arroba? Conseguiu produzir o volume que esperava? Na qualidade boa? Comenta aí, vem com a gente nesse grande episódio.
Isso, então pensando na nova, né, tio, já vamos... O clima esse ano tá um pouco diferente, né, nos últimos anos, né? Questão das mudas, teve que fazer algum manejo diferente do que fazia? Ou deu para controlar assim, da mesma forma? Principalmente proteger para o frio, né? Esse foi super necessário esse ano, né? Essa é uma realidade que nem todo ano, para quem conhece São João, é um lugar alto, né? Então as geadas não fazem muito dano, né? Mas esse ano quem não protegeu deu problema, sim, né? Mesmo protegido, a muda está um pouco estagnada, né? Mas assim, no mais, a gente teve assim bastante chuvas, mas a gente que prepara as vergas, faz o camalhão com antecedência, daí não influi tanto a chuva, né? A gente não se preocupa com isso daí depois, né? Porque já está pré-arrumado, né? Essa questão também a gente queria entrar, a questão da correção do solo. Meu tio falou, já faz um plantio direto, já faz a questão do camalhão, né? Já trabalha bem antes. Calcário, sempre... Eu praticamente todos os anos que eu moro lá na São João, não vou dizer todos os anos, mas de 34, uns 25, no mínimo eu comprei calcário para pôr, né? Porque era uma terra muito ácida, muito judiada, dizer assim, a maneira, a cultura de quem trabalhava lá era criação fogo, né, e arado, na época. Então, deixou uma terra muito judiada, né? Então, recuperação de solo é uma cartilha. Todo ano tem que fazer algo, né? Tinha milheto em toda a área esteve de fumo, né? E agora tá praticamente toda a roça tem aveia de novo, né? Esperando a época de plantio. A prefeitura de Barama nos tem ajudado com calcário, sim, né? Mas o ano que eles não fornecem, ou ao menos teve um ano que teve, quem recebeu num ano, o outro não podia receber, eu simplesmente paguei um caminhão para trazer uma carga de calcário e fiz da mesma maneira, né? Colocando nas lavouras de milho que eu tenho, tem tudo na água, né? Para fazer descompactação por enraizamento, né? Que também ajuda, né? E é uma leguminosa, concentra nitrogênio no solo, né? Essas questões, né, tio, uma vez até a gente conversou, mas essas práticas já vinham sendo implantadas, né, uma vez, querendo implantar esse plantio direto, né? Para quem conheceu meu pai, o pai não deixava queimar nada e nós tínhamos que lavrar para milho, por exemplo, tinha aveia, vica, azeite, tudo misturado, tudo crioulo que vinha abaixo, né? E nós tínhamos que incorporar isso, então essa era a cultura. Nós em casa praticamente não usava adubo nem salitro, né? Nem ureia no milho. E quando eu fui morar na São João, eu plantei milho e não coloquei adubo, pensando que era igual, né? Meu Deus do céu, um susto. Então, percebi a realidade, porque era uma das primeiras culturas que deu para perceber, né? Plantei o milho do cedo, né? E daí deu para perceber que realmente cada solo é um solo, né? Então, essa questão de conservar solo, de proteger solo, é um pouco cultural, né? Tem famílias que não tiveram essa cultura, outros já vêm de muito tempo fazendo isso. E o pai, por exemplo, não acreditava em calcário, ele achava que não era necessário. Mas o solo dele era bom também, mas hoje a gente sabe que pH mais corrigido, quanto mais próximo a 6,5, mais chance de colheita, né? Responde, né? Sim, a resposta é maior, né? Melhor, né? Que toda adubação, que no milho, no caso, vem ureia depois, né? Ela aproveita melhor, né? Tem uma resposta melhor. Porque o que acontece é o alumínio ser tóxico, né? E aí fica aquela disputa que não consegue atingir no sistema radicular
e a planta buscando o nutriente e ali no meio tem um alumínio incomodando, né? Tá atrapalhando o percurso, então por isso que a gente também otimiza esse processo com a calagem. Eu aprendi na Mara, porque eu fiz uns 3, 4 anos, era uma média de fumo preto, dizer assim, era fumo ruim. Eu mudei a lavoura, tinha uma parte mais em cima, né, que era um potreiro na época, e daí eu abri aquele potreiro, era uma capoeirada lá, eu peguei um trator, inteirei aquilo, e pensei que ia fazer uma produção de fumo. Capaz, era super ácida a terra, e deu tal, se bem a verdade. Aí eu fui ver quanto estava ácida a minha propriedade, né, que era recém-adquirida, né, então eu fui com a ideia que era como era em casa, né, na casa do meu pai, né, e era totalmente diferente, né. Mas aí é que a gente aprende, né? Na dor, errando, a gente mais aprende do que acertando. Aí eu vi que eu tinha que, além de ter safra ruim, eu tinha que tirar um dinheirinho para comprar calcário, porque era super necessário, né? Senão não ia melhorar nunca, né? Dizer o cara que morou antes de mim lá, era um casal, tinha 2 filhos adultos, 2 filhas adultas e 2 rapazes, já adultos, jovens, assim, em condições de trabalho, né? E ele foi para Farroupilha porque não fazia mais a volta. Só que ele não disse para mim isso, né? E eu, no outro ano, né, ele vendeu para o cunhado dele, e outro ano eu fui e comprei do cunhado dele, né? E daí que eu fui saber que o problema era bem mais embaixo. Mas reverteu. Eu reverti, sim. É que hoje a gente vê, obviamente, tá muito implantado nessa questão de fazer a terra, né? E isso já tinha uma vez, a gente já conversou sobre, né? Isso já tinha um sistema. Dali a pouco ele se perde um pouco, né? Que eu posso entender assim, ele se deixa de fazer, né? Porque lavrar uma palhada de avica, que nem o senhor comentou, e a aveia, ela não se torna fácil, né? Não. Então aquilo foi se deixando um pouco assim para facilitar, né? Só que daí esbarrou. Hoje não tem como se falar sem melhorar solo, né? Para nada, né? Hoje as produção tanto de fumo, hoje quem fala aí produziu 15 arroba, a gente sabe por aqui. Eu fui olhar o solo do cara, meu Deus do céu, aquilo era fofo, né? O que era? O que tá, é o chão que tá, o resto ele botou tudo igual a gente, né? Sim, ele tem que ter uma base super boa, né, para fazer uma média dessas, e o restante é igual. Adubação, salitragem, correção, que ele tem que pôr em cima, é tudo a mesma coisa, só que ele tem estrutura de solo, né? Então o solo responde, né? Isso aí. Aí que tá sendo o gargalo, né? Quem já entendeu já virou a chave, né? Se tu tem um solo que responde, tu vai conseguir fazer uma produção boa. E seja qual a cultura que tu tiver, né? Isso não depende, nós estamos falando em fumo, mas não depende, qualquer cultura é assim, né? Se o solo é bom, a resposta vai ser boa, né? Sim. E Lídio, nesse escalonamento de produção, como é que vocês conseguem fazer um pouquinho? Quais são as variedades? Como é que você selecionou essas variedades que você planta? Por quais critérios? A questão de variedades, a gente, tipo assim, vai bastante naquilo que ou a gente já experimentou, ou algum vizinho experimentou, e a gente começa com um pouco daquela variedade, talvez um kit só, né? Vendo o que se adapta melhor na tua propriedade, na tua região e no teu sistema de cura, né? Isso é muito importante, porque se tu tiver uma variedade que é boa produtora, mas é ruim de seca, tu vai fazer muito fumo de baixa qualidade no forno, e daí tu perde dinheiro de novo, né? E a ideia do agricultor é não perder dinheiro, né? Tu não pode trabalhar para perder dinheiro, né? Tu tem que trabalhar naquilo que agrega, né? Então, variedades é conhecimento, tu vai adquirindo conhecimento, tu viu no vizinho, comportamento, o instrutor às vezes porque eles têm condições, né? Eles se dizem, tal variedade trabalha assim, tal assim, na tua terra aqui eu acho que essa se adaptaria, né? Sugerem. Sugerem, né?
Mas quem vai bater o martelo mesmo é o plantador, é o produtor. Ele vai dizer para o instrutor que sim ou que não, né? Então, o sim dele é um concordar, e o não, daí ele vai ter que partir, porque ele não vai deixar de plantar porque aquela variedade ele não encontrou esse ano. Ele vai plantar, né? Nós aqui não temos outra saída, nós temos, tipo assim, uma organização, todo ano o fundo está dando dinheiro e o resto, para pequeno agricultor, meio de campo, o resto é para preencher um pouco, sim, né? Milho sobra, tu vende, sim. A feijão se sobra, tu vende, mas tu não planta assim para dizer assim, não, vamos encher a cooperativa de feijão esse ano. Isso não existe mais, né? Dentro daquilo que realmente o teu plano está dando, né? A gente, como sendo plantador de fumo, tu pensa no fumo e depois no resto que acompanha dentro da propriedade, né? 2 variedades, Lídio? Eu tenho 2, né? Geralmente, tu tem um pouco aquilo assim, um pouco mais rápido, um pouco mais lenta, né? Porque Para se organizar. De acordo a tua seca, depois tu tem que ter mais ou menos um projeto de planta também, né? Ou tu espaça na mesma variedade, tu faz um espaçamento para tu ter uma folga de tempo para os fornos sempre conseguir atender, né? No meu caso é fumo de estufa, né? O burley também tem a questão de colheita, né? Se tu plantar numa variedade e tudo de uma vez só, tu não vai vencer colher, salvo que tu bote muita mão de obra terceirizada, né? Mas o fumo de estufa, o fumo de forno, que a gente chama, né? As colheitas são escalonadas e tu tem que entrar dentro desse projeto de escalonamento, né? Isso exige organização, planejamento, né, gestão, para conseguir dimensionar. Mas é uma coisa que funciona, né? O fumo, ele apresenta as variedades. Obviamente, o clima se comportar normal, a variedade, ela tem os dias praticamente contados, né, Thaline? Então, se organiza ali a questão de plantar e sabendo a variedade ali, o ciclo dela, mas funciona com a beleza. Claro, se o ano daí não ajudar, o clima não ajudar, enfim, daí complica um pouco, mas dá para ajustar, né? Sempre tem. Por isso é importante assim que dentro de uma propriedade que a gente trabalha, tenha mais que uma empresa. JTI gosta de um fumo um pouco mais maduro. China, um fumo um pouco mais claro, um pouco mais verdolento, dizer, na colheita, né? Então até isso depois para tu vender, se tu tem esse jogo, tu consegue adquirir um pouco mais, porque tu coloca o fumo na empresa que tu acha que esse vai melhor lá, né? Então isso é importante, tu ter uma válvula, porque nem sempre tu consegue dizer assim, o meu fumo esse ano é todo tipo JTI. Isso é muito raro tu conseguir, né? Ou mesmo da outra empresa, né? Sim, sim. E sobre a mão de obra, Lídio, o que tu acha? Pensando em agora e futuramente. Da mão de obra terceirizada, nossos agricultores não escapam mais, né? Isso não tem... muito poucos que têm uma mão de obra de troca de dia ou na propriedade. Familiar. Tem esses fornos que tu colhe todo dia, então isso aí muda um pouco o sistema, mas a grande maioria é mão de obra terceirizada. Eu acho que um dia ainda chega no ponto, quem tem mão de obra planta, quem não tem se contenta com não plantar, porque se tu não tem quem vai colher para ti, no meu caso são 65 anos, em pouco tempo lá na lavoura, dizer assim, colheita não existe mais, né? Eu posso ajudar em casa, fazer serviço de casa, mas lá na roça não, né? Então a terceirização da colheita, ela é irreversível, não tem. A nossa agricultura não tem mais mão de obra caseira quase, né? Porque é a questão assim, uma vez as famílias, nós em casa eram 7 irmãos, meus sogros lá eles eram em 11, então tinha mão de obra sempre caseira, né? E isso mudou, as famílias têm um filho, 2 filhos, muito 3, né?
Nem todos se adaptam ou querem continuar também na agricultura, né? Que é uma realidade nossa, né? De 3 filhos eu tenho um em casa e 2 fora, né? E nunca pensei dizer para qualquer um deles, tu tem que ficar comigo. Porque tu tem que ver o que é melhor para ti, né? E já entrando nessa linha da sucessão, tio, como é que vocês conseguem trabalhar, ver isso lá com o Thiago e o senhor? Nós trabalhamos tudo junto. Nós temos os fumos separados, cada um tem o seu fumo, guarda separado, né? Mas colheita, trabalho, durante o ano todo, ele é todo integrado, tudo junto, né? Nem se pergunta se esse meu fumo é teu fumo, que vai ser trabalhado. O que se mostra que tem que ser feito, vai ser feito, pronto. Não. Claro que a gente não deixa, por exemplo, que os 2 estejam perdendo fumo, né? Mas a gente nunca, essa sucessão, acho que ela tem que ser a mais amistosa, mais compreensiva entre as duas partes, né? Não pode ter filho explorando pai, nem pai explorando filho, daí acho que não funciona, né? Em lugar nenhum isso funciona, né? E nessa logística, Lídio, de organização junto, vocês conseguem sentar de repente no domingo, num dia da semana e se programar, ó, essa semana nós temos que fazer 2 fornadas, 3 fornadas, vamos começar junto, ou como é que funciona? Essa nossa dinâmica começa no nosso chimarrão de manhã. O Thiago sobe, ele mora separado, né? Ele vem, e nós estamos no chimarrão e já é detalhado o dia, né? É uma coisa assim bem natural, né? Não tem papo meio cerado hoje, né? Não, o troço é assim bem espontâneo, bem leve, tem que ser, no dia a dia. E mesmo durante o dia, se alguém achar que tem algo que seria prioridade, ele vai falar e vai ser vista prioridade, se realmente é. É uma coisa bem natural e tem que ser natural. Se é pai e filho, eu acho que não tem como não ser assim, né? E a comunicação é fundamental, né, Lídio? Eu acho que sem comunicação vai dar estresse logo, né? Porque é uma coisa assim que se a gente não consegue se comunicar, se falar bem entre a família, entre a família do pai e a família do filho, daí eu acho que tá bem complicado. Aí eu acho que não tem jeito mesmo, né? Porque se isso não se torna mais natural, daí eu acho que está perdido mesmo, né? Eu acho que daí cada um tem que procurar seu rumo, fazer o que ele acha que é melhor e pronto, né? Porque tem que ser natural, né? Show de bola. E é isso que a gente quer trazer também, né? A importância de nós destacarmos os tipos de sucessão, os diálogos, a forma de se trabalhar, porque temos uma preocupação muito significativa com o futuro das propriedades a nível de Centro-Serra. Né? Como você falou, antes tinham mais filhos, mais mão de obra, e hoje já são quase raridades os jovens que querem continuar. E até que ponto vai se sustentar essas propriedades? Eu acredito que o êxodo estaria maior se o soja estivesse bem. Porque daí o grande já teria comprado mais algumas áreas pequenas, né, dos pequenos agricultores, e estavam plantando soja. Assim está um pouco freado. Se não tem incentivo econômico para alguém sair, dificilmente ele sai, né? Mas no momento que tiver um incentivo econômico, não, eu te pago tanto, pago acima do que tu estava esperando, ele vende, né? E isso acaba gerando que é uma propriedade que ali não volta mais daí, né? E o que será que, Lídio, nós poderíamos pensar enquanto sociedade, enquanto município, estratégias para talvez motivar essa juventude a ficar no interior? Será que nós conseguiríamos elencar algumas ações por parte, sei lá, da prefeitura, das comunidades, né, das secretarias? Como é que nós poderíamos tentar otimizar esse olhar para a agricultura, para as propriedades? É uma coisa que não é muito fácil digamos assim, tu mudar um rumo que as pessoas estão... Porque a decisão é de cada um, né?
Mas eu acho que na parte da prefeitura, eu falo por nós, de Barama, né? A gente podia, nós temos técnicos agrícolas lá sim, né? Mas eu sempre disse que eu esperava mais deles como técnicos e não como funcionários públicos só, né? Porque eu acho que a prefeitura tem uma maneira que ela pode chegar um pouco mais próxima na comunidade, né? Ela conhece o dia a dia, sabe? Os que estão lá dentro sabem até que partido tu é ou não é, né? Então, a maneira de conduzir essa tua propriedade, eu acho que o instrutor sempre vai nos direcionar ao fundo. Ele está sendo pago para isso. Alguém para trazer uma mensagem diferente, ela tem que vir de uma outra veia, né? De uma outra, talvez na escola também, mas partindo do princípio que aqui no Brasil jovens não podem ir até os 18 anos trabalhar no fumo, depois de 18 anos é difícil voltar, né? Então, ou os pais já vão cometendo um pequeno crime, né? E ensinando eles que o trabalho é não só feijão, soja, milho e também fumo. E digno, né, Lídio? É digno. Trabalho digno. Eu diria que hoje o fumo vai menos agrotóxico que qualquer outra cultura. Porque ela já está com um sistema assim que não depende mais de tanto agrotóxico pesado. Porque qual é o agricultor hoje que não tem uma lavoura mais ou menos desençada? Por quê? O secante veio, mas veio há quantos anos já? E ele não é propriamente para o fumo, ele é uma dessecação que é feita para qualquer cultura, mas faz com que muitas vezes não tenha tanta semente depois. Então, vai ser viável uma limpeza menos pesada, né? Então, por isso, eu acho que, às vezes, a maneira de que o mundo, ou o nosso mundo de agricultor está, hoje ele vai menos agrotóxico que anos atrás. Sem dúvida. Temos dados com isso. E a questão, assim, eu sempre fui fã, assim, daquelas pequenas, que os técnicos faziam anos atrás, né, pequenas lavouras demonstrativas. O agricultor, em geral, ele é de baixa escolaridade. Falo por nós, na nossa comunidade, não falo num todo só. Mas ele aprende mais vendo que alguém chegar e mostrar uma planilha para ele, porque isso aqui, com isso aqui, isso aqui funciona. Ele não entende muito isso. Agora, se ele viu lá na propriedade, ou na comunidade, ou até mesmo na comunidade vizinha, passou lá, né, e veio uma lavoura demonstrativa, ele, como é que foi? O que fizeram? Né? Foi assim, foi assado. Né? Mesmo a conservação de solo, tudo isso aí tu pode ver mais, né? Então, eu acho que a educação agrícola seria bastante por lavouras demonstrativas, né? Show de bola. Que ponto, né? Essa vale. E realmente é mesmo, né? É o que chama atenção, tu vai querer conhecer, ver, né? Então, para plantar, né? A gente não quer elogiar a empresa, né? Mas, assim, a antiga Vera Fumos, no Taquaral, se tornou, digamos, aqui no Noroiti, sou natural de Taquaral, né? Assim, um centro de bastante produção de fumo. Hoje se produz de tudo, mas, assim, ela evoluiu muito, fazendo lavoura demonstrativa. Tinha uns primos da mulher lá, os Haas, o próprio meu cunhado aqui perto das piscinas, né? Sempre foi lavoura demonstrativa, sem dizer, lá tem uma lavoura demonstrativa. Mas os primeiros plantios em aveia e coisas, os que fizeram no Taquaral, né? Isso foi assim, a empresa trouxe e mostrou para os demais, né? O Taquaral era uma comunidade que dependia muito de comprar quase tudo, e hoje eles são autossuficientes em praticamente tudo, né? Vendem de tudo lá, né? Certo. Eu só vou fazer
Porque eu vejo assim, como a gente falou da compra e o sistema, eu vejo que hoje a JTI também faz essa puxada de frente, tanto na correção, quanto na distribuição de mix e sementes, né? Tanto de verão e inverno. Então a gente também tem que fazer essa... Para mim é a empresa que mais trabalha em cima de evoluir, para o agricultor evoluir. Né? Isso, vamos ser justos com ela e até para quem nos assiste, que é dos outros, fazer um puxão de orelha, né? Para as outras, acho que entrar também nesse sistema aí. É a que mais cobra de nós, né? Porque o instrutor vem na propriedade, a propriedade é o filho que planta para eles, mas a propriedade é nossa, né? Eu sempre digo, é nossa, não é mais pai, é pai e filho e pronto, né? Então a propriedade é nossa e é a empresa que mais cobra, a empresa que mais traz informações. E então ela realmente, nesse sentido, ela está na frente. Critiquei ela um pouco na questão da compra, que eu acho que no começo o aplicativo dela não estava tão bom, né? Depois melhorou também, né? Então é a empresa que está correndo atrás, sim, sempre. Essa preocupação com a sustentabilidade, né? Isso. Isso aí. Mas vocês têm mais algum item? Ou o senhor quer deixar mais alguma mensagem para nós? A gente fica muito agradecido, tá? Eu vou chamar de tio, porque, né, a gente é muito acostumado, e é mesmo, né? É tio, sim. Tio e sobrinho. Qualquer semelhança é mera coincidência. Digamos pelo nariz. Pelo nariz a gente já vê. Quer deixar mais uma mensagem para nós, para quem nos ouve? A gente, como marinheiro de primeira viagem, sempre quer conhecer algo mais, né? Então a gente veio participar, sim, para conhecer, aprender um pouco mais, né? E também pensar que o nosso futuro ali na frente, ele tem surpresas. Então, acho que a evolução ou a preparação de mais pessoas para melhor dirigir essa sociedade que está aí, ela é importante, né? Então, se a gente conseguir contribuir com algo, sempre é gratificante, sim, né? Com certeza. Muito bom, viu? Muito bom mesmo, Tátio. Foste excelente nas tuas colocações. Temos a certeza que o pessoal que nos assiste está conectado conosco, tira boas lições, compartilha de informações que o Lídio trocou com a gente e também vai interagir, né? E assim, a gente encerra mais um episódio da AgroSerra Podcast e fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos acompanhem e mandem suas sugestões. Até mais!